Olá, seja bem-vinda a mais um Papo de Mulher. Nesta semana, nós vamos falar sobre um assunto que ainda tem uma certa resistência, principalmente entre nós mulheres, e eu ainda também tenho essa resistência, e também até eu acho que um certo preconceito por algumas pessoas, que são os cabelos brancos, cabelos grisalhos. Mas eu estou aqui na casa da Sheila, uma mulher super jovem, que resolveu assumir os cabelos brancos, os cabelos grisalhos e tá super de boa com isso. Sheila, eu primeiramente agradeço então a tu teres aceito, né, o convite para esse bate-papo aqui e também por ter me recebido aqui na tua casa. E aí eu gostaria então que tu te apresentasse rapidinho e a gente começar essa nossa conversa sobre os temidos cabelos brancos. Vamos lá, então. O meu nome é Sheila, tenho 43 anos, trabalho como consultora na área de recursos humanos há uns 20 anos. E assumi meus cabelos brancos aos 30 anos, assim. E vou te contar um pouquinho como é que foi essa transição e desde quando iniciou os primeiros fios de cabelo branco. Pois então, é. Então, a primeira pergunta é, quando surgiram os teus cabelos, primeiros fiozinhos de cabelo branco na tua cabecinha? Bom, eu tinha 16 anos de idade e foi a primeira vez, então, que eu pintei o meu cabelo. Eu estava com uma formatura de um curso que eu participei e eu pensei, jovem, 16 anos, cabelos brancos, e vou tirar minha primeira formatura. Era uma formatura no local de gala, onde a gente tinha que entrar de vestido longo no ambiente, e eu pensei, não posso entrar com 16 anos, né, com cabelo branco. O tal do preconceito comigo mesmo, né, com 16 anos com cabelo branco. E então, de lá pra cá, dos 16 aos 30 anos, trocava a cor do cabelo, vermelho, preto, marrom, né? Ia variando as cores do cabelo. Sim. Isso muito bem do próprio pigmento do cabelo branco. A durabilidade é pouquíssima, né? De uma tinta, assim. E com o tempo tu também vai cansando, vai estragando o teu cabelo, né? Algo que tu quer ficar bonita, elegante, né? E acaba estragando o cabelo. Então tu tem que tomar uma decisão, né? Ou tu mantém uma grande frequência em salão, sim, ou tu assume o cabelo branco, né? E aí que eu comecei, né, a minha mudança para assumir meus cabelos brancos. Pois é, eu também tenho cabelos brancos e os meus começaram um pouquinho antes, 13 anos. E também foi uma fase assim bem difícil, e ainda é, eu não aceitei eles ainda muito bem, tá? Eu ainda estou meio escrava ainda do salão de beleza, e isso vem muito de cada pessoa, né? De como tu lida com isso. Mas tu falaste uma coisa assim, né? Do preconceito que a gente tem, quais são as crenças que a gente vai trazendo, né? O que a gente preconcebe na vida da gente sobre isso. E a própria sociedade ainda tem uma cobrança muito grande, principalmente sobre a mulher, porque o homem tá tudo bem, cabelo, né? Os homens corta bem o cabelo, né? Até elegante, o cabelo grisalho, né? Fica mais charmoso muitas vezes, né? Bem cuidado. E aí tem essa questão que muitas vezes eles dizem, se a mulher tá com o cabelo, uma mulher mais jovem com o cabelo branco, desleixo por não pintar. Então, o que vem de padrão, né? Então, tu disseste 30 anos, então disse que tu deu um basta nisso. Não, 30 anos começou a minha mudança. Eu comecei, então, fazendo luzes claras e escuras, para ter um contraste, até porque o cabelo, como eu estava com tinta no cabelo, eu precisava dar o tempo do cabelo, então, crescendo e de uma forma mais saudável também, que são os fios naturais, né? Então, fiquei ali uns 2, 3 anos fazendo luzes claras e inversas, e depois, com o tempo, então, eu fui, já estava praticamente com o meu cabelo natural, e eu pensei, bom, agora é assumir o meu cabelo, e comecei a fazer, então, hidratação, né? Eventualmente eu uso algum shampoo,
para deixar ele com um tom, porque o que acontece? Quando você assume os cabelos brancos, você tem que estar ciente, né, que o cabelo branco ele não tem todo aquele brilho, sim, né? Ele é um cabelo mais opaco, mas mesmo assim, o fato de você assumir os seus cabelos não quer dizer que você não tenha que cuidar de si mesma, né? Então eu optei em cuidar do meu cabelo do jeito que ele é, em aceitar. Então, eventualmente faço uma hidratação, faço um corte mais jovial, né? Faço umas franjinhas, né? Me lembro muito, né, das franjas quando a gente é menor, né? Então, deixar o cabelo jovial, né? Não deixar aquela coisa reta, tipo, com a ideia de usar coques, não é isso, né? Tu procura dar movimento pro teu cabelo. Então, né? Com isso, traz, então, outras estratégias em cima do... Isso, a leveza em cima, né? Então, estratégias para deixar o cabelo mais leve e tudo mais. Pois é, eu ainda estou nessa fase. Só que tu tem uma questão, né? O teu cabelo... Ele ficou... Hoje ele é branco. Sim, ele é essa cor mesmo. Ele natural. Hoje ele tá natural mesmo. Não tem química nele. Pois é. A questão, né? Por exemplo, o meu cabelo... Começou os cabelos brancos lá com os 13 anos aqui do lado. E eu tenho só 2 tufos muito grandes aqui. E eu acho que é isso que... para mim ainda, né? Tem essa questão que eu não consegui assumir. Então eu ainda vivo nessa história aí da... luzes inversas, faz aqui, faz ali, mas também tentando manter o cabelo, então, às vezes com corte mais, com movimento, mais jovial, para a gente tentar ir criando estratégias, porque isso acaba, eu acho que a gente fica, tudo em excesso, tu fica meio que escravo do salão de beleza, às vezes a questão da manter um corpo perfeito, que é outra questão aí, às vezes tu fica escravo da dieta, e aí são N coisas que vão, acho que te deixando nessa, sei lá, essa escravidão, mas tu fica muito restrito àquilo, né? Tu acaba não tendo equilíbrio. Exatamente. Uma das coisas assim que me incomodava muito é quando começava a raiz crescer, né? E aí ficava aquele um dedo do cabelo escuro, isso mesmo, né? E foi um dos motivos que eu comecei a fazer então as mechas, assim. Então, tu precisa achar uma forma de ter um equilíbrio, aceitar a idade, né? Hoje, com 43 anos, você aceita que tem 43 anos, você aceita que tem as expressões do rosto, que aceita a cor do cabelo. Agora, o fato de você aceitar não quer dizer que você vai ficar desleixado, não o é conformismo, isso. Né? A gente não tá falando aqui do desleixo, da falta de cuidado. Bom, agora tem cabelo, vou fazer coque, né? Não é, a ideia do coque muito remete à minha avó, né? Sim. Deixar muito claro. As vós antigamente era o coquinho grisalho. Cabelo bem branco. Né? Então a gente fala assim de um corte jovial, porque me lembra muito da minha avó fazendo coque. Isso mesmo. Né? Então, ter essa leveza, esse equilíbrio. É bom sim ter algumas marcas no rosto da gente, mas não quer dizer que se a gente não tem produtos que a gente possa usar para deixar mais leve, que produtos são o próprio protetor solar. Exatamente. Né? O protetor solar é algo que é benéfico, né? Previne câncer, o cabelo grisalho, né? Por que não usar eventualmente um boné? Porque eu sei que meu cabelo vai ficar amarelado no sol. Então, são coisas que tu pode fazer para se prevenir, né? Para se cuidar. Então, isso eu creio que é importante, assim, esse equilíbrio que a gente pode ter, esses cuidados, né? Que a gente não precisa ficar desleixada, né? Então, é o que hoje é o que eu busco muito, esse equilíbrio na minha vida, assim. Eu falo muito dessa palavra equilíbrio. Do cabelo ainda não consegui equilibrar o negócio, tá? Eu tô assumindo aqui, o cabelo ainda eu tenho resistência. Claro, eu faço mechas para ficar, então, um grisalho total, porque eu tenho 2 tufos brancos, né? E tô assumindo publicamente aqui para quem estiver assistindo. Mas a gente talvez realmente começar a trabalhar essa questão do aceitar, o entender. O aceitar bom, sou assim. Tem gente que vai manter no salão, tá tudo bem, a gente não tá aqui, eu acho que para dizer,
tem que ser desse jeito ou tem que ser daquele. Não. Mas entender que hoje a gente também está num movimento de muitas mulheres que estão assumindo os cabelos grisalhos, até porque os homens, de boa, eles fazem um corte curto e dá um certo charme. Sempre diz, o homem grisalho, charmoso. A mulher também pode ser charmosa, grisalha, né? Então, essa questão de romper padrões, muitas vezes impostos pela indústria da beleza, para a gente gastar muito. E tudo bem quem gasta, né? Seja feliz com isso, né? Mas a gente trazer esse outro lado, eu acho, da situação, que também é possível estar bem arrumada, de bem com a vida, com o cabelo grisalho. Não, e estava comentando sobre salão, assim, eu entendo também que, por mais que você tenha cabelos brancos, você precisa muitas vezes ir no salão. No meu caso, meus cabelos são mais finos, né? Então ele arrebenta com muita facilidade, então eu também preciso ter um cuidado, né? Como eu estava comentando, assim, não precisa entrar nos desleixos. Então, ter o cabelo que eu me sinta bem, não é que os outros se sentem bem quando me olham, assim. E é, de certa forma, gostoso também quando alguém te para na rua, né, e pergunta para você qual é o salão que você frequenta, e aí você responde, né, não frequento nenhum salão, meu cabelo é assim mesmo, eu já fui parada até em fila de posto de combustível. E foi muito interessante, assim, porque a pessoa queria o contato. Olha, posso dar o telefone da minha mãe e meu pai, Enfim, né? De genética, né? Então... Só uma pergunta, então. Tu falaste ali, meu pai e minha mãe me fizeram, é genético. Eles também tiveram essa propensão para cabelos brancos jovens? Sim, meu irmão, minha irmã, né? A minha irmã nem tanto, mas eu acho que conforme a idade vai avançando, assim, acaba predominando, né? Sim. E a minha mãe, sim, a minha mãe também já tá com seus fios bem brancos, né? E ela também assumiu faz algum tempo também que ela não pinta mais o cabelo. E até porque cansa, como eu comentei, vai estragando o cabelo, né? E eu acho que também vem muito de frente que toda a minha família, meu irmão, minha irmã, minha mãe, todos eles gostam de se cuidar. Meu irmão continua frequentando a academia, né? Tu também, né? Eu também, né? Até quando eu falo, a gente vai às 6 horas da manhã na academia. Né? Vem aquele pavor, nossa, 6 horas, como é que você consegue acordar às 6 horas da manhã para frequentar uma academia, né? A gente não tá velha porque tem cabelo branco, olha só o que a gente faz, olha a nossa disposição, a gente vai cedo na academia. Então, tem um cuidado também, né, sobre o nosso corpo. Nosso corpo, eu acho que é o nosso templo, é a nossa morada, então a gente cuida. Cabelo, se tá grisalho, tu aceitou ele, é a gente que tem que aceitar, não é os outros. E acho que a proposta deste encontro é falar sobre isso, sobre essa questão dos padrões que muitas vezes são impostos pela sociedade, seja pela indústria da beleza, pela mídia, que tu tem que ser de tal jeito para tu ser bem vista, para tu é jovem se tu tá assim, se tá assado, que pode ser diferente, que a gente tem que estar bem consigo mesma, porque cada pessoa é de um jeito. E quantas pessoas às vezes estão infelizes porque eu preciso estar de determinada forma, né? É a gente estar bem. Isso vem com a questão da autoestima. Não é porque eu tenho cabelo grisalho que eu não tenho uma alta autoestima, né? É verdade. E também tem a gente estava comentando sobre se vestir, preconceito. Eu me lembrei agora algo assim que me marcou muito sobre o preconceito, assim, até a forma que a gente se veste. Eu era mais jovem, então. Eu era mais jovem e precisava ir em alguns órgãos públicos. E eu aprendi muito a andar de tênis, calça de moletom e ia para os órgãos públicos, assim, para solicitar CNDs, enfim. E a forma que eles me atendiam é como se eu fosse a última da fila para ser atendida. Interessante, né? Daí vem uma pessoa mais arrumada,
com mais social, enfim. O terninho. O terninho, isso mesmo. E aí parece que tu é mais visto, né? Eu, sacanagem. Então, parei, vou mudar isso. Aí mudei. Né? Apareci lá de semi-terninho, né? Que a gente não muda totalmente a nossa identidade, né? A gente consegue trazer um equilíbrio. E o tratamento foi outro. Então, sim, existe o preconceito, a forma como as pessoas nos enxergam, mas, primeiramente, assim, eu entendo que a gente precisa cuidar para não perder a própria identidade. Exato. E conforme o tempo também, a gente vai amadurecendo, tem uma questão também do momento, de como nós estamos. Ora, a gente vai criar algo mais confortável para nós mesmos, algo a gente vai se provocar e vai fazer algo mais elegante, social. Ora, a gente vai estar no tênis, né? Outra vez no salto, né? Então, tudo tem que depender de como nós estamos, de como a gente se sente com isso. Não fazer com que a sociedade nos impõe de frequentar os lugares e colocar as roupas para a gente poder ser bem recebido nos ambientes, né? E voltando a essa questão, quando eu pensei neste assunto para trazer também aqui pro canal, porque é uma coisa que eu tenho no meu dia a dia, os cabelos grisalhos, que eu não aceitei ainda direito, né? Eu ainda estou nessa relação aí de amor e ódio, mas que como as pessoas enxergam a gente às vezes por nós mulheres, homens eu acredito que não, até porque eu tenho colegas mais velhos do que eu, com cabelos brancos, e aí quando vem pra mim, e eu com os meus cabelos assim, esses dias eu não tinha ido ainda no salão retocar as tal das mechas e tava com eu acho que naquela semana umas 3 pessoas me perguntaram, falta muito pra tu te aposentar? Nossa. Sim, pois é, e aí eu fiquei pensando, isso tem a ver com a questão do cabelo? E tem mesmo, porque quando eu fiz depois, nossa, o pessoal, todo mundo comentando, ai, tu tá mais jovem, não sei o que, as pessoas ainda vêm muito a questão do cabelo, principalmente nós mulheres. E aí, claro, se tu for olhar, se tu ficar desleixado, ok, tu pode até representar um pouco mais, mas como a sociedade ainda vê isso. E hoje nós temos aí pessoas, eu estava pesquisando até também para trazer algum embasamento para o nosso papo aqui. Vi num blog várias mulheres, 23, 24, 27 anos, que ficaram grisalhas. E assim, elas passaram também por algumas questões, né, de julgamentos por ter os cabelos brancos. E aí, elas estarem bem, trabalhar o seu interior, a sua autoestima, para conseguir enfrentar isso. Porque muitas enfrentaram essas dificuldades e esses julgamentos. E como a gente julga os outros? Às vezes pelo modo de vestir, pelo, sei lá, o corte de cabelo, enfim, N coisas. Mas aquilo eu fiquei pensando, puxa, quando me perguntaram da questão de se aposentar, eu acho que para 2 pessoas eu disse, gostaria já de estar aposentada, mas não tenho idade. Mas e é isso, a gente trazer, né, essa questão assim. E a gente tem que repensar muito. Eu acho que a gente tem que ver o que faz bem pra gente, né? Porque a gente está só em função do que os outros dizem que é certo. Quantas vezes a gente, né, como eu comentei antes, a gente fica meio que infeliz com certas coisas, e aí aquilo fica, tu tem que ir toda hora no salão, porque tu tem que estar assim, porque tu tem que estar assim. Investindo um valor que você não tem para investir num salão, porque tu colocou na cabeça que não pode aparecer a raiz, e aí fica uma coisa obsessiva, já não é mais saudável para si mesmo. Exatamente. Né? Tu tem que estar com o cabelo assim, tu tem que fazer isso pro seu cabelo, ou, né, pro teu corpo, pra tua vida. Tudo que é demais não faz bem para nós. Então a gente precisa, sim, achar um equilíbrio pra gente,
para a gente administrar isso da melhor forma possível, né? Então, aceitar os cabelos brancos, ou aceitar a forma que a gente a maneira que a gente se cuida, precisa ter um equilíbrio para a gente poder se sentir bem consigo mesmo, né? E eu entendo, assim, sabe que há pouco tempo eu vi muito que as mulheres, elas são muito cuidadoras, né? Elas têm e até a expressão que eu escutei foi economia dos cuidadores. E eu achei muito interessante, assim, essa frase de mulheres, né, cuidadoras, porque eu entendo que nós temos essa habilidade com muita facilidade. E como é que a gente vai cuidar das outras pessoas, né? E eu entendo que fazer o bem para os outros é bom. Tem um filósofo que fala em seguida, eu sigo ele no Instagram, e ele fala que como é bom compartilhar aquilo que nós aprendemos. Então, não faz sentido a gente aprender coisas e não compartilhar. Então, se aceitar a cor do cabelo, aceitar o nosso formato do corpo, ele é importante. Agora, o fato de você aceitar não quer dizer que você vai ficar desleixado, né, relaxado com o corpo, porque você a sua beleza, ela reflete no espelho. Então, se você olha no espelho e o que tu tá enxergando te faz bem, esse é o caminho. Né? E tem uma questão, né, que isso eu venho aprendendo já há tempo, assim, e sigo, né, tenho como regra para minha vida. A gente tem que estar contente com o que a gente tem. O contentamento. Bom, hoje eu tenho cabelos brancos, eu posso estar com X peso, eu tenho linhas de expressão. Aí vem uma outra questão, o conformismo. Que aí vem essa questão, deixa de qualquer jeito e aí eu não me cuido mais. Né? Então, quando a gente fala, cabelo, cuidar o cabelo não quer dizer que tu tem que pintar o cabelo, né? Mas tu vai sim hidratar, tu vai cuidar. Linhas de expressão, tem gente que, ok, vai aceitar. Tem outras pessoas, não, quer usar, vai usar hoje, tem procedimentos estéticos, botox, mas também vem o equilíbrio. Até que ponto? Porque a gente está começando a perder a identidade, muitas vezes, em cima disso. Estamos todos praticamente deixa de ser natural, né? Isso. Então todo mundo ficando com a cara igual, tu vai olhar. É verdade. Tu tem que estar com o nariz pontudinho, né? Arrosadinho, não pode mais ter a linha ao redor da boca, né? Porque... E assim, tudo bem, tu pode fazer, tá de cada um, mas a gente tem que entender que a palavra-chave é o equilíbrio, a mesma coisa o corpo, a gente tem que cuidar assim do nosso corpo. Eu falo por experiência própria, eu faço atividade física praticamente 5 vezes na semana, Sheila também. Nós vamos na mesma academia, a gente se topa lá. Então, e a gente se cobra, tu não veio, né? Mas assim, ó. Cuidar, né? Tu cuida do outro, né? Exatamente. Tu motiva o outro a fazer, né? Mas entender que o meu corpo não é igual ao dela. Ela não tem o corpo igual ao meu. Então a gente tem que fazer pela gente. A gente tem que parar de se comparar também com o outro. A fulana que tá lá, linda, maravilhosa, com os cabelos sedosos, não sabe às vezes quanto de dívida ela tem de queimar no cartão de crédito, porque tem que estar lá, porque os padrões de beleza estabelecidos hoje são assim. Então isso, eu que trabalho um pouco na área de finanças aí também, eu vejo muito isso. As pessoas muitas vezes se endividam para mostrar algo que muitas vezes não é aquilo que elas gostariam realmente de ser ou até de ter. Eu preciso ser assim, eu tenho que ter o cabelo de determinada forma, eu tenho que estar com o meu rosto lindo, maravilhoso, eu tenho que não sei o que, eu tenho que. Né, eu penso, minha opinião, Sheila pode pensar diferente, você que estiver assistindo aí pode também pensar diferente, né? Mas é importante a gente trazer essas reflexões. E isso a gente traz aqui, nesses papos, a opinião da minha opinião, da pessoa com a qual eu estou conversando aqui,
e aí que tu tire, né, as tuas conclusões, tu pode concordar, tu pode discordar. Fazer uma reflexão do que a gente está falando e avaliar também o quanto ela é importante, né, para si mesmo, se faz sentido o que nós estamos aqui trazendo para vocês. Exatamente, porque assim, ó, muitas vezes a gente não se dá conta das coisas. A gente entra no piloto automático, que tem que ser assim, tem que ser assim, tem que ser assim, 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 e aquilo daqui a pouco a gente não tá feliz. Porque a felicidade é uma coisa que tá dentro da gente. Não é, a gente tem que estar feliz, mesmo se o cabelo, tu não tiver dinheiro esse mês para arrumar o teu cabelo, tu tem que estar feliz, né? E aí depois tu te organiza para poder arrumar teu cabelo. Então é a gente trabalhar a autoestima, né, que é dentro. E é isso que vai reverberar aí para fora, pra gente também se cuidar fora e também depois falando sobre olhar para dentro, sabe, algumas coisas eu tava lendo assim, sobre o cabelo, é que o estresse é algo que faz perder o cabelo. Então, não adianta a gente estar indo em salão, né, e tá com, tu comentou sobre dívidas, e aí vem o estresse, e aí vem a perda do cabelo, né? Então, são branco, né? Ou branco. Então, são assim, são coisas que a gente precisa também trazer como cuidado para que a gente não caia numa rotina e essa rotina faz com que nos sufocam, né? Que é o endividamento, que é o estresse. Cuidar do cabelo não quer dizer só ir em salão, né? Fazer tratamento no cabelo, pinturas, ou enfim. Também cuidar de si mesmo, como a gente estava falando sobre academia, né? Ter a vida saudável, mente saudável, também diminui o estresse para que a gente também cuide do cabelo de uma outra forma também, exatamente. Né? Tudo, de alguma forma, reflete. Sim. Na gente. Corpo da gente, no corpo, porque nosso corpo é o nosso templo. Então, tudo que se a gente não tá bem internamente, não tá bem emocionalmente, mentalmente, isso vai refletir, inclusive, no cabelo branco, na perda de cabelo, às vezes no sobrepeso, no estresse, na depressão. Então, tudo isso afeta. Tudo começa dentro. E a gente aprender, então, a se autoaceitar. Né? A autoaceitação vem do contentamento, a gente entender que, bom, estou assim, quero fazer diferente, ok, busco por mais. Ou se não, eu me aceito desse jeito, mas eu vou me cuidar desta forma, que também vem o autocuidado, a gente se cuidar. Então, desculpa, a questão é a gente começar por dentro. E aí tudo reflete fora. Quando eu tô bem, flui, né? E não que eu vou dizer assim, olha, como é que um parafuso a menos todo mundo tem, né? Mas aquela questão assim, a Sheila, né, se aceita dessa forma, ok. Não que eu não me aceite, eu não gosto ainda do cabelo branco em mim. Eu me olhando, né, estou bem, procuro sempre me cuidar, tem a questão do autocuidado, da autoaceitação. Não tenho vergonha de dizer, faço psicoterapia, recomendo para todo mundo. Eu acho que é importante para a gente poder também trazer, às vezes, as coisas que talvez nos incomodam, que a gente não consegue enxergar, e um profissional trazer uma contrapartida, reflexões. Um outro ponto de vista. Isso, reflexões pra gente. Então, é isso. O meu cabelo, eu ainda tô nessa relação aí. Uma hora eu aceito. Quando ele resolver ficar que nem o da Sheila, branco e assim, bonitinho. Mas não dois tufos aqui, gente. A pessoa aqui ainda não tá conformada com esse negócio. E tá tudo bem, né? Então, mas não sou escrava do salão de beleza. É isso, eu tenho essa aceitação, eu entendo, mas ainda, dentro do possível, pra mim ainda eu vou pintar mais um tempinho, né? Mas daqui a um tempo, quem sabe vocês vão viver, bom, de outra forma. E tá tudo bem. E a gente se permitir também mudar. Que nem tu falaste, né, que tu foi, nos 30 caiu a chave, não, e aí tu passou por essa transição a 33. Então, tu já tá 10 anos nessa lógica aí do cabelo branco. 10 anos. E seria mentira, né? Se Sheila, tu nunca faz nada. Às vezes, quando dá vontade de mudar, né? Às vezes, teve algumas vezes que eu me olho, assim, dependendo do ângulo da foto, o sol bate e parece que tá brilhando, né? Então, às vezes, quando eu invento de lavar o meu cabelo com shampoo escuro, pra ver se ele dá uma mudada no tom.
mas eu não tenho coragem mais de colocar tinta em todo o cabelo, não tenho mesmo. Na minha opinião, estragaria o meu cabelo. E eu não me vejo mais com o meu cabelo tão distante do que eu tenho hoje. Sou feliz como ele tá, na verdade é isso, né? Eu sou feliz. Então, às vezes, em quando dá aquela vontade de dar, mas a química totalmente não colocaria já, novamente. Demorei muito tempo para chegar no tom que ele está hoje. Estragaria, eu acho que estragaria, olha só, eu cheguei nesse ponto, né? Não quero mais estragar o meu cabelo, né? Então, realmente eu me aceitei do jeito que ele é hoje. E tu tá feliz com isso? Tô feliz com ele. E eu gosto muito ainda quando as pessoas olham pra mim e dizem, tem cabelo branco e natural. Daquela coisa do orgulho. Por quê? Porque eu tô cuidando dele, né? Sim. Não é um cabelo branco de maltratado, desgastados fios, né? Sim. Danificados, né? Então, é gostoso quando tem um reconhecimento até externo, né? Dos 10 anos aí que tô deixando meu cabelo branco, né? Então, é um reconhecimento para quem olha o cabelo e diz assim, é natural, e eu toda orgulhosa falo, né? Sim, é natural, eu mesmo. Bom, então assim, gente, a proposta hoje, né, a ideia é trazer essa reflexão, principalmente, né, para que a gente olhe para si, que a gente aprenda a se aceitar, que a gente aprenda a se cuidar, que a gente aprenda a se amar, que a gente seja feliz da forma que estamos e a decisão de fazer melhor, fazer diferente ou manter requer cuidado igual. Então, tu mulher, se tu tava com receio, quem sabe a Sheila é uma inspiração para tu realmente romper aí com o padrão da tinta no cabelo e aceitar os teus grisalhos. Se tu também não quer aceitar, quer levar mais um tempo como eu aqui, também tá tudo bem. Mas é isso, que tu realmente olhe para ti e faça aquilo que faz bem para ti. Que tu entenda que os padrões vão sempre existir na sociedade, os julgamentos sempre vão existir, mas quando a gente está bem com a gente mesmo, isso não importa mais. A Sheila é um bom exemplo disso. Então, para a gente encerrar, Sheila, eu gostaria que tu pudesse deixar aí um recado para essas mulheres lindas que vão nos assistir aqui. E principalmente falando sobre essa questão aí, cabelo, o que tu quiseres deixar aqui de recado para as nossas mulheres. Bom, sobre ter uma dica, então, eu entendo que o equilíbrio é a melhor dica que eu posso estar trazendo. Esse equilíbrio, tanto no tom do cabelo, quanto o corpo, quanto o próprio trabalho, quanto as pessoas que nos estão ao redor. Alguns já ouviram falar sobre a roda da vida, que divide um pouquinho da nossa vida em setores, né, e dar uma atenção em cada setor para nós dar um equilíbrio. Mas não quer dizer que todos os setores da nossa vida precisam estar 100%, né? Então, que a gente possa ter esse equilíbrio na nossa vida, para que quando a gente tiver um setor da nossa vida que requer um pouco mais de atenção, que a gente consiga dar conta, né? Dar um pouco mais de energia para aquele setor que está precisando. Então, essa é a minha dica, né? Que a gente possa encontrar, identificar os nossos setores das nossas vidas, né? E que a gente possa, então, cuidar um pouquinho de cada setor para que a gente possa ter uma vida mais saudável, né? Uma mente mais saudável. Esse é o recado que eu deixaria. E quando tu fala ali de equilíbrio, né? Eu uso muito essa palavra. E desde que eu comecei a usar ela para minha própria vida, com certeza tudo ficou de uma forma mais leve. O equilíbrio, como tu comentaste, não é a questão de tentar igual. Ele, na verdade, é uma outra palavra que a gente usa, mas é a harmonia. Tudo tem que estar em harmonia. Mas para que as pessoas muitas vezes entendam isso, a gente fala o equilíbrio, que é deixar ali as coisas, a gente olhar para tudo na nossa vida. E uma das coisas mais importantes, principalmente nós, enquanto mulheres, que somos mães,
esposas, namoradas, filhas, profissionais, amigas, a gente é tia, madrinha, N coisas. Muitas vezes a gente dá conta de um monte de coisa fora e a gente esquece do mais importante, que é colocar a gente na nossa vida, no nosso tempo. Uma frase que eu uso muito: teu tempo é a tua vida. E a gente tem que se inserir, a gente tem que ter tempo na nossa vida pra gente mesmo, pra gente se cuidar. E aí isso, quando a gente tá bem, tudo à nossa volta fica bem. E aí isso fica... Floresce, né? Floresce a leveza que vem pra nossa vida com isso. E isso não é egoísmo. O egoísmo é quando eu só olho pra mim, eu estou acima de tudo. Não é isso. A questão é tu te inserir na tua vida, tu cuidar de ti. Vem de novo. Autoestima vem. Autocuidado, né? Autoamor, autoaceitação e autoconfiança. Tu confiar em ti, que tu pode, que se tu hoje te sente bem de cabelo branco, não é isso que vai te dizer se tu é menos ou mais que alguém. É tu estar bem. E tu falaste também da roda da vida, eu uso isso também, gosto muito quando faço algumas técnicas e dinâmicas, eu gosto da roda da vida porque as pessoas começam a enxergar, às vezes, que a gente fica de fora daquilo aí. A gente tá lá embaixo e por isso que a coisa não funciona, né? É verdade. E aí vem os cabelos brancos, às vezes do estresse, né? Exatamente. E aí vem a perca do cabelo e aí né, um longo papo novamente. Exatamente. Mas então, para encerrar, eu quero só te dizer, se tu não te inscreveu no canal, te inscreve, assiste esse vídeo aí. Se tu gostou, dá um like, isso ajuda o YouTube a entregar para mais pessoas, também para mais mulheres. E assim a gente pode também motivar, incentivar outras mulheres a talvez tomar uma decisão na vida delas. Seja de assumir cabelos brancos, seja de querer manter fazendo, mas que elas tenham equilíbrio na vida. Então, se tu gostou, não esquece de dar o like, tá bom? Da minha parte é isso. Sheila, tu gostaria de dizer mais alguma coisa? Não, só agradecer, Carla, pelo momento, pelo espaço também. A Sheila, ela diz que trabalha na área de recursos humanos, mas ela também tem uma formação em coach, né? Então, se alguém tiver interesse, pode contactar ela lá nas redes sociais, no Instagram, né? Então, eu vou deixar depois no comentário do vídeo o contato dela ali também. E aí eu agradeço mais uma vez a você que está assistindo esse vídeo. Um beijão e até o nosso próximo encontro. Tchau!